Cantei, pessoal. Silêncio, virar para frente, prestar atenção aqui. Dando continuidade ao nosso estudo da filosofia antiga, hoje nós vamos falar daquela que talvez seja a primeira mulher a se envolver com a filosofia e com a ciência, que é a Hipátia de Alexandria. Tem um filme, não sei se vocês já assistiram, vão passar esse filme aí, alguns professores, especialmente professores de história. Ela viveu entre 370 e 415, um período de transição ali, de fim do Império Romano e início daquilo que foi conhecido como Idade Média, que muitos chamam de Idade das Trevas. E Hipátia vai viver todos os conflitos desse período. Inclusive ela vai ser perseguida e morta por cristãos. Cristãos que tinham sido perseguidos no início do cristianismo, agora se tornava a religião predominante, e de perseguidos eles passam a perseguidores. Ela vai ser uma filósofa neoplatônica. Isso significa que ela seguia as ideias de Platão e Plotino. Neo em grego é novo. Platônica vem de Platão. Platão, filósofo grego que viveu na antiguidade, talvez junto com Aristóteles, os dois maiores filósofos gregos. Platão, essa palavra grega vem de Plato. Plato em grego quer dizer largura. E alguns engraçadinhos muitas vezes fazem piadinhas, né? Será por quê? O que era largo? Segundo a tradição, eram óvulos largos, porque ele era pugilista. Segundo outros, a largura era do conhecimento dele, do sábio. E tem as más línguas que dizem que era outra região do corpo dele que estava larga. Porque Platão, como um bom grego de Atenas, ele praticava ali um coito com jovens, ou seja, às vezes mantinha relações com seus alunos. Lembrando que Platão fundou uma escola chamada Academia. Essa escola ficava num templo dedicado ao deus Academos. E ali você não podia entrar se você não soubesse matemática e geometria. E para participar da escola dele também você tinha que fazer ginástica, ou seja, atividade física. E lembrando que os gregos praticavam a ginástica, a atividade física, nus. A própria palavra ginástica vem do grego gimnos, que quer dizer nu. Ou seja, eles praticavam a atividade física pelados. Era assim que funcionava na Grécia Antiga. As Olimpíadas, que é uma invenção grega, os atletas, que eram todos homens, não tinham mulheres competindo. Os homens competiam nus, só passavam um óleo no corpo, como vieram ao mundo. Imagina a galera fazendo educação física ali, todo mundo pelado. Só homem. Só cueca não, porque cueca não usaria. Só homem mesmo. Aquelas coisas balangando, né? Alguns estão falando, né? Talvez. Os gregos não eram muito famosos por ter o falo desenvolvido. Vocês podem ver as estátuas gregas, né? Sempre o salário deles é bem diminuto. E os gregos acreditavam que ter um salário grande era sinal de burrice, de intelecto pequeno, de incapacidade intelectual. Então, quanto maior era o rapaz, mais ele era considerado. Essas são algumas crenças. Então, os gregos tinham essas crenças aí. Platão, ele vai desenvolver uma filosofia onde, para ele, esse mundo que nós vivemos é um mundo de sombras, de aparência, de ilusão, um mundo corrompido. Uma cópia imperfeita de um mundo perfeito, que é o mundo inteligível. Aí Plotino, que vem do novo aqui, ele vai pegar essas ideias de Platão e continuar desenvolvendo-as numa outra perspectiva. Para ele, esse mundo aqui não é uma cópia, mas é uma emanação de um ser uno, que depois os cristãos vão transformar esse uno em Deus, né? Do uno surgiu o nous para Plotino, que é a inteligência que rege o universo.
Do Nous surgiu a alma do universo. E essa alma do universo fez o mundo material. Então essas ideias aí que a Hipátia de Alexandria seguiu. Ela vai se destacar bastante na ciência, especialmente na astronomia. Ela vai perceber que a teoria geocêntrica era problemática. Os cálculos matemáticos ela usava para poder prever o movimento dos astros. Ela percebia que tinham astros errantes e não casava bem. Então ela vai questionar o geocentrismo, a crença de que a Terra era o centro do universo. Porque se a Terra fosse o centro do universo, os movimentos dos astros que circundam a Terra, ou circundariam a Terra, segundo essa teoria, não estavam batendo muito bem. Tinha os planetas errantes, ou as esferas celestes errantes. Então ela vai perceber aí algumas contradições e problemas com cálculos matemáticos na astronomia. Ela é uma defensora, também foi uma defensora da importância do conhecimento, da educação, e do conhecimento da educação ser acessível a todos. Inclusive, se o conhecimento da educação fosse acessível a todos, poderia ter impedido a morte dela. Porque os cristãos que em turba a assassinam, a lincham, esses cristãos, se tivessem recebido conhecimento de educação, seriam um pouco mais esclarecidos e menos violentos. Poderiam ter tentado resolver a coisa na base do diálogo, nas discussões filosóficas. Tanto que filósofos posteriores, cristãos, vão começar a pegar a filosofia grega. Mas ali nesse contexto, eles entendiam a filosofia grega como uma ameaça. Porque era uma filosofia pagã, de um povo que era politeísta e que defendia que nós devemos guiar não pela fé, mas pela razão. Então, ela ensinou matemática, astronomia, filosofia também, filosofia neoplatônica, no Museu de Alexandria, no Egito. Ela sucedeu finalmente o pai dela na direção do museu. Nós vemos Alexandria, foi fundada por Alexandre o Grande, e que tinha a maior biblioteca do mundo antigo. E que sofreu incêndio em muitas obras. Pessoal, vamos se esquecer. Uma biblioteca junto com o museu ali que se perdeu por conta de um incêndio. E aí, praticamente, boa parte do conhecimento antigo produzido se perdeu junto. Os papiros, os livros, podemos dizer assim, acabaram sendo queimados nesse incêndio. E o conhecimento filosófico e científico acabou tendo um grande atraso por conta disso. Muitas descobertas que tinham desses papiros, desses livros da biblioteca, poderiam ter ajudado na Idade Média, se não os cristãos que estavam embarcados no obscurantismo e não aceitavam muito o conhecimento científico e filosófico, pelo menos os árabes. Os árabes vão pegar esse conhecimento, inclusive depois são eles que vão levar esse conhecimento para a Europa de volta, quando ali do Renascimento carolígio e a criação das universidades. Foi graças aos árabes. Os árabes que vão levar as obras de Aristóteles. Os árabes vão desenvolver a química, a medicina, a própria matemática. Os algarismos que a gente usa hoje são os algarismos indo-arábicos, de 0 a 9. Esses algarismos aí foram desenvolvidos pelos árabes, junto com os hindus. Então todo esse conhecimento que se perdeu na biblioteca de Alexandria poderia ter sido preservado, poderia ter chegado até nós, como eu disse, não através da Europa, que estava no período ali de obscurantismo, onde tinha poucos polos de conhecimento, desenvolvimento de ciência, de filosofia, de fato. Estava mergulhado ali mais numa preocupação teológica, com a Igreja Católica sendo a instituição mais poderosa do mundo europeu. Então, embora a intelectual neoplatônica, ela era muito estimada, era matemática também, muito notável, tão notável quanto pioneira, mas foi o martírio dela que a tornou conhecida, a forma como ela morreu. Foi assassinada um grupo de cristãos, ali em Chu. Então ela foi assassinada por uma turba de cristãos que a culpavam pela agitação religiosa resultante do conflito entre o seu amigo, o prefeito Orestes, que era o prefeito de Alexandria, nomeado pelo Império Romano, e o Cirilo, o bispo de Alexandria,
inclusive é um santo da Igreja Católica, o São Cirilo de Alexandria. E provavelmente as pregações de São Cirilo que incitaram a turba de cristãos para ir lá cometer esse crime. E o sujeito desse é santo. Olha só o que ele prega. Tem que assassinar quem pensa diferente de você, ou quem discorda de você em algumas questões. Ela não era cristã, não se rendeu ao pensamento cristão, não se rendeu à religião cristã. Provavelmente era uma crítica dessa religião por conta dos seus estudos científicos, dos seus estudos, né, que ela desenvolvia no campo da filosofia. E uma obra sua sobreviveu, que a gente sabe dela é de forma indireta, através de outros escritos, de outros relatos, de outros autores, mas acredita-se a invenção de um hidrômetro, medidor de água e de bronze, e um astrolábio plano, usado também para poder se localizar aí no espaço, nas migrações ou nas viagens, né? Um astrolábio, um instrumento usado aí para poder ajudar os viajantes a se identificar no espaço, né? Então, essas são algumas ideias da filosofia, do pensamento, dessa que provavelmente foi a primeira cientista e filósofa da história. Compreenderam o conteúdo aí? Alguma dúvida? Está tranquilo? Está favorável? Hoje é isso. Tinha falado aí, rapaz.